Bom, então, primeiro peço licença, né? Agradecida pelo espaço. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre astrologia. Vou trazer um pedacinho da astrologia, porque a astrologia é muito vasta. Então, eu escolhi falar sobre o eclipse do dia 5 da semana passada, na sexta-feira. É, Esse eclipse, ele aconteceu à tarde, né? E porventura, um amigo mencionou na meditação, então eu decidi trazer já para a gente ter noção do que envolve um eclipse na nossa vida, né? Quais que são as interferências desse movimento, desse fenômeno. Então eu vou começar explicando um pouquinho sobre a astrologia, brevemente, para vocês entenderem. Então, a astrologia é um estudo muito antigo que veio já com a nossa humanidade, veio se desenvolvendo com a humanidade em vários povos. Então, a gente não, os antigos, né? Primeiro eles estudavam os movimentos dos planetas, encontrando na natureza, como que isso interferia nos acontecimentos, nos fenômenos naturais. E depois de muito tempo na Grécia, que foi onde começaram a estudar os movimentos planetários, como que isso interfere no comportamento das pessoas, né? Então, começamos a unir a astrologia de um modo mais pessoal. Então, a astrologia, ela é baseada pelos 7 preceitos herméticos, e um deles é fundamental, que fala que tudo que está acima está abaixo. E é aí que a gente entende o porquê que tanto faz sentido na nossa vida a astrologia. Porque se a gente pensar, a gente está conectado ao todo, a gente não está separado. Então, quando a gente olha para o céu, a gente está olhando para a gente de uma outra forma, né? Então, a astrologia, se você pegar um mapa astral, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mapa astral, revolução solar, que são estudos da configuração do céu no exato momento que a gente nasceu, cada pessoa tem o seu, então a gente consegue estudar o nosso comportamento, a gente consegue ver os nossos aprendizados para que a nossa vida, com mais consciência, possa fluir de uma forma mais harmônica. Então, a astrologia está conectada com a gente, independente de você saber ou não sobre ela, né? Então, quando a gente estuda, a gente vê que faz sentido. Então, eu trabalho com isso, né? Já faz 3 anos que eu venho aí ajudando pessoas nesse sentido de interpretação de mapa astral, dando direcionamento, enfim. E o fenômeno do eclipse é um pontinho, assim, da astrologia, né? Mas eu acho que é super importante da gente estar entendendo como que isso funciona. Então, os eclipses, eles acontecem em momentos determinados, assim, muito específicos. Então, esse que aconteceu no dia 5 foi o primeiro eclipse da temporada do ano. Então, a gente vai ter aí mais 5 eclipses pela frente. Dia 21 a gente tem mais um, porém não é lunar. Então, a gente tem eclipse lunar e eclipse solar. O que aconteceu semana passada foi o lunar, onde a gente teve um alinhamento do Sol, da Terra e da Lua. Por que a gente vê aquela sombra na Lua? Porque a Terra projeta essa sombra, ela está na frente do Sol, então não tem como a Lua ficar iluminada naquele exato momento que acontece o alinhamento, né? Então, os eclipses ele acontecem com esse alinhamento e também tem mais um porém. Tem que estar alinhado com os nodos lunares da órbita do Sol e da Lua. A órbita é aquele anel que tem em volta de cada planeta quando a gente aprende lá nas ciências, né? Como que acontece aqueles movimentos. Então, tem os nodos lunares. O que são nodos lunares? Eles são nós mesmo, que acontecem entre essas argolas, né? Então, é dado um cálculo entre essa argola do Sol e da Lua, onde elas se encontram. Então, esse pontinho é formado no sul e no norte dessas órbitas, né? Então, o nó do sul e o nó do norte que nós temos. Então, a gente teve um eclipse lunar no eixo, num nó, que se chama Sagitário, o nó do sul, e o nó do norte, que é em Gêmeos. Então, a gente vai entender o que acontece com esses nós, né? Primeiro, um eclipse, ele traz, assim, um movimento de muitas transformações para a gente, porque se a gente pensa na Lua, é um planeta que fala muito sobre o nosso passado, sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso inconsciente. Então, esse movimento de ter um eclipse, já desde muito antigamente, os antigos eles se programavam para meditar, eles olhavam como que isso interferia na natureza, então eles já sabiam que era uma coisa que causava um impacto grande, né? E hoje a gente tendo acesso à informação e a esses estudos, a gente pode compreender um pouquinho melhor como que isso
nos afeta, né? Então, se você quer saber um pouquinho também, mais especificamente, como que um eclipse pode interferir na sua vida, olha aonde você tem o signo de Sagitário e Gêmeos. Então, a cada ano vai surgir eclipses em signos nesses eixos diferentes e a gente vai saber olhar com mais consciência onde esses assuntos estão pedindo mais transformações, olhando para o nosso mapa, né? Então, o eixo sul, ele é um eixo que fala muito sobre o nosso passado, fala sobre até o passado da humanidade. A gente está falando de um eclipse que está trabalhando para todos. A gente não está falando só sobre cada um, mas é um coletivo que está sendo convidado a trabalhar nessa energia. Então, a gente está numa energia do Nodo Sul de Sagitário, que é para olhar para onde a gente tem aquelas ações assim muito fanáticas, onde a gente coloca um conhecimento acima do outro, onde a gente perde essa noção do todo, onde a gente fica um pouco arrogante, onde a gente se fecha para escutar os outros, porque a minha verdade ela é absoluta, né? E Sagitário também fala muito sobre a política, fala sobre leis, fala sobre direitos. Então, não é por nada que está ocorrendo muitas coisas na nossa sociedade, né, no mundo todo sobre isso. Muitas coisas, principalmente, estão vindo a cair, né? Então, máscaras estão caindo, pessoas, não dá mais para ficar com mentira, entende? Então, tudo isso na humanidade está acontecendo para que a gente trabalhe numa energia de Gêmeos, que é o nó do norte. O nó do norte, ele sempre vai ser o norte para a gente trabalhar, para a gente olhar e se abrir. Então, o norte para Gêmeos, Gêmeos é energia complementar de Sagitário e vice-versa. Então, esse Sagitário aqui dentro da gente, esse olhar, né, de muito, tudo isso que eu mencionei, precisa agora de uma energia de olhar as polaridades, olhar os pontos de vista diferentes, entender que o mundo, sim, tem diferenças e que todas as verdades são válidas dentro de cada universo, né? Então, Gêmeos também fala muito sobre a gente trabalhar com o coletivo, sobre a gente olhar as pessoas mais próximas da gente e interagir. Então, olhar para os nossos vizinhos, né, a nossa comunidade, fazer trabalhos que a gente possa levar conhecimento ou possa ajudar. Uma coisa que eu acho muito legal de Gêmeos também é que ele vai prezar, por exemplo, pelas coisas mais simples, né? Não precisa ser as coisas mais luxuosas. Então, a gente vai olhar que todos os conhecimentos, todos os trabalhos são válidos, né? Tudo tem valor. Então, eu acho muito legal que a gente está caminhando nesse fluxo. Então, o eclipse, ele traz mesmo essa energia da gente ter clareza, da gente poder achar meios de transformar questões que antes eram mais difíceis, né? Que a gente não conseguia pensar em duas ou mais saídas, então a gente começa a ver mais possibilidades, então a gente começa a transitar por mais informações. E é bem essa época que a gente está passando. O Sol também está em Gêmeos ainda, né? Logo entre Câncer. Então, a gente está sendo convidada aí a olhar para outros tipos de conhecimentos, novas formas de aprender, também passar, se comunicar, desenvolver isso, né? Então, o nó do norte e nó do sul do ano passado, eles ficaram sempre acontecendo no eixo Capricórnio e Câncer. Então, a gente tem esses eclipses acontecendo por 6 meses, mas os nodos eles ficam agindo por 1 ano e meio. Então, a gente tem 1 ano e meio desses eixos aí, de conhecimento, né, e expansão, que é Sagitário e Gêmeos. E ano passado, para vocês entenderem um pouquinho o que a gente passou, foi do eixo Capricórnio e Câncer. Então, no Nodo Sul, Capricórnio, onde a gente precisou deixar muitas coisas relacionadas ao nosso próprio ego. Então, somente o que eu valorizo é importante, vou me desenvolver só profissionalmente, vou olhar só para as minhas questões materiais. E o eixo norte está pedindo o quê? Para a gente se conectar com as nossas raízes, se conectar com as nossas emoções, se conectar com a nossa base, com a nossa família. Câncer também fala sobre isso, né? Da gente olhar da nossa origem, de onde a gente veio, da gente também valorizar isso. E tudo está conectado, né? A abundância está conectada à nossa energia ali com os nossos familiares, com os nossos antepassados, né? Então, a gente teve aí esse movimento todo e agora a gente tem uma nova possibilidade, a gente tem aí uma energia de aplicação também de conhecimentos, né? De olhar para essas questões agora com uma perspectiva maior, da gente conseguir expandir também isso e trabalhar essa energia sagitariana, né, que, claro, é complementar
a Gêmeos e as duas precisam uma da outra, mas é legal a gente ter esse clique do que esse eclipse traz aí que a gente precisa melhorar internamente, né? Então, fica a dica também, se vocês quiserem conferir no mapa astral de vocês, vão lá no site astro.com e daí vocês colocam os dados de vocês, nome, data, horário, local de nascimento, daí vai ser gerada a mandala, e daí vocês encontram lá onde tem Sagitário e onde tem Gêmeos. São 12 casas, né? E cada casa vai falar sobre uma área diferente da vida. Então, é isso, gente. Alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Porra. Pontualíssimo. 7 horas em ponto. Obrigada, Tati, pela contribuição. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Essa semana rolou alguma coisa assim, tipo, cósmica, mais forte, porque aconteceu comigo muito assim, um lance de inquietação, e eu conversei com vários amigos meus e várias pessoas rolaram assim uma energia muito tensa, assim, do tipo, parecia que tava, tipo, tava fazendo tudo certo, parecia que dentro tava fazendo tudo errado, assim, sabe? E eu conversei, tipo, sei lá, com uns 10 pessoas e as 10 pessoas falaram a mesma coisa. Eu falei, cara, não é possível, né? Ou a gente tá, tipo, fazendo muita merda e não sabe, e, tipo, tá rolando alguma coisa coletiva aí que não é possível, né? Sim. Mas a gente tem esse posicionamento do céu também, né? Com os planetas mais lentos, tipo Marte e Netuno, eles estão fazendo quadraturas com outros signos e planetas, né? Então, quadraturas, oposições são aspectos que a gente chama de tensos. Então, essa questão de inquietação, essa questão de confusão, às vezes até uma angústia, ela é muito, muito normal. E até mesmo por estar numa fase de eclipse, isso também traz à tona, né? É água. Então, sim, a gente pode estar sentindo. Tudo que vir aí acolhe, sente, observa, né, que tá tudo bem. Mas é para todo mundo mesmo. E uma coisa que esses posicionamentos trazem também é tipo um teste, assim, para ver se a gente tá mesmo consciente, se a gente não vai repetir padrões, se a gente não vai ter aqueles mesmos comportamentos tóxicos ou autodestrutivos, né? Porque essa energia de peixes, Marte é bem isso, é tipo uma luta que pode ser mais interna do que externa. Muito obrigada. De nada. Ficou claro para todo mundo? Conseguiram entender? Então, tá bom. Pra mim, ficou mais ou menos assim, eu tenho uma certa dificuldade de entender essas questões mais astrológicas, assim, já fiz o meu mapa, fiz uma troca, né, eu tatuei uma amiga que é astróloga e ela fez o mapa para mim, mas assim, muita coisa assim ficou muito nebulosa para mim, eu não consegui compreender, talvez porque eu não consegui me identificar, né, com o meu próprio processo, não consegui visualizar ele, mas hoje assim já deu mais uma clareada, mas ainda está um pouco nebuloso. E eu imagino que seja um assunto muito complexo mesmo de você entender e compreender, né? Uhum. É Mas muita gratidão. informação mesmo. E o mapa ele é uma coisa que a gente vai digerindo durante a vida, sabe? A gente vai experienciando e daí a gente vai vendo sentido nele também. Cada hora eu posso pegar o mapa astral e ver uma coisa diferente, porque depende do que você está vibrando no momento. Então, uma informação hoje ela pode ser válida, mas depois de amanhã pode ser que não, porque vai depender também do que está acontecendo no momento, né? Ah, certo. Então, é legal quando a gente faz mapa também gravar o áudio, quando você faz com alguém, né? Grava esse áudio, escuta várias vezes e você vai tendo novas percepções também. E fazer com mais pessoas é legal, porque um olhar de um astrólogo não anula do outro, tudo se complementa, né? Então, cada astrólogo tem uma forma de enxergar e a forma de você passar também é muito importante para que não seja de uma maneira violenta também, né? Porque a gente vê mais hoje em dia pessoas levando a astrologia como um caso aí de acidente, tipo a culpa é do meu signo, do que olhar mesmo com responsabilidade para aquilo. Ela ainda falou assim para mim que tudo ia ser difícil na minha vida até os 30 anos. Meu Deus do céu!
Aham. Eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Não, E aí eu calma. E eu, minha nossa, e agora? Tá tudo ferrado até os 30 anos? Como assim? Não É, tá, não. Não tá, não. Não tá, fica tranquila que não tá.